e Folha de São Paulo, onde foi repórter especial, colunista e Olá, está começando o Coletiva, o programa que mostra todos os ângulos de quem está no centro dos acontecimentos. O nosso entrevistado de hoje é o jornalista Mário Magalhães, autor do recém-lançado Marighella, o guerrilheiro que incendiou o mundo. O livro, que já está na lista dos mais vendidos, reconstitui a vida do guerrilheiro Carlos Marighella, símbolo da resistência à ditadura e que atuou nos principais acontecimentos políticos do país entre as décadas de 30 até a sua morte em 1969. O carioca Mário Magalhães nasceu em 1964, formou-se em jornalismo pela UFRJ e trabalhou nos jornais O Globo, O Estado de São Paulo, Tribuna da Imprensa e Folha de São Paulo, onde foi repórter especial, colunista e ombudsman. Recebeu mais de 20 prêmios, entre eles o Grande Prêmio Écio de Jornalismo pelo trabalho Caso PC, uma investigação sobre as mortes de Paulo César Farias e Suzana Marcolino. E para entrevistar Mário Magalhães, nós convidamos José Ayrton de Farias, professor e historiador. Adelaide Gonçalves, professora de História da Universidade Federal do Ceará. Além deles, convidamos ainda o ex-preso político, presidente da Comissão Especial de Anistia e conselheiro da Comissão de Anistia do Ministério da Justiça, Mário Albuquerque. Presente também em nosso estúdio o representante do grupo Aparecidos Políticos e mestrando em Educação, Alexandre Mourão. Mário, muito bem-vindo, obrigado pela sua presença. Olá, Tardão, prazer é meu em estar aqui com vocês. Mário, 9 anos é isso de trabalho no livro, sendo quase 6 anos de dedicação exclusiva ao livro, não foi isso? Exatamente. É um bocado de tempo. Qual foi, assim, antes de a gente começar a falar do Marighella, para você, qual foi o seu grande aprendizado, a grande lição, o seu grande... o que você mais ganhou com esse trabalho? Ou perdeu, talvez, não sei. Tudo na vida tem perdas e ganhos. O que o Marighella te ensinou? Acho que era isso. A síntese que eu faço dele 9 anos depois é a seguinte: é legítimo amar o Marighella, é legítimo odiá-lo, mas é impossível ficar indiferente ao épico que ele viveu. Isso é o que eu resumo da vida do Marighella depois de 9 anos de trabalho de repórter. Eu não sou promotor para atacar o Marighella, eu não sou advogado do Marighella e muito menos tenho veleidades de juízo. O meu trabalho é uma reportagem, um gênero jornalístico, para mim o mais nobre deles, e eu tento fornecer elementos para os leitores poderem fazer o seu próprio julgamento. Foi aqui, já que você tocou num tema, que eu vou direto a uma pergunta de um internauta aqui que fez pelo Twitter uma pergunta, Fabrício Gomes. Ele pergunta assim, como é que surgiu o interesse em escrever sobre Marighella, né? Qual foi a sua motivação especial? Teve alguma motivação especial para a escolha do tema? Teve sim. Do personagem? Teve uma decisão aos 39 anos. Eu nasci na primeira semana de abril de 64. Nasci com um golpe de Estado que mudou o Brasil. E com 39 anos, eu queria, antes de chegar aos 40, eu era repórter especial da Folha de São Paulo, eu queria mergulhar numa reportagem de fôlego e que não tivesse as amarras próprias de uma redação de jornal, de tempo e espaço. Eu fiz uma escolha por contar uma vida trepidante, e não encontrei personagem mais interessante que o Marighella. Posso te dizer, 9 anos depois, que o personagem não me frustrou. A gente, como eu disse, pode gostar ou não do Marighella, mas a vida dele foi de tirar o fôlego. Quer dizer que não foi nenhum editor que te sugeriu, te sinalizou que poderia ser algum caminho interessante, enfim, que teria do ponto de vista mercadológico, que teria um interesse do público, alguma coisa assim? Não. Foi uma decisão sua que você levou a ideia aos editores? É uma decisão minha de repórter, que quando foi noticiada pela imprensa, quer dizer, essa iniciativa de eu deixar a Folha para fazer a biografia do Marighella, houve uma série de propostas e eu acabei fechando com a Companhia das Letras. E valeu a pena, assim, do ponto de vista, inclusive de experiência profissional mesmo, 5 anos dedicado a isso, vale a pena do ponto de vista, inclusive, financeiro, de retorno profissional? Foi um ganho para você
essa escolha, essa missão? Do ponto de vista financeiro, foi a maior burrada que eu fiz em toda a minha vida e nunca vou conseguir me recuperar. Mas para quem gosta de jornalismo e gosta de reportagem, talvez eu nunca viva uma experiência igual a essa, porque havia dois complicadores, dois desafios principais. Por um lado, certa historiografia oficial tentou eliminar os rastros do Marighella da memória nacional, e por outro, o Marighella passou a maior parte da vida adulta dele também tentando apagar as pegadas dele, porque era uma questão de sobrevivência. Mas isso, para um repórter por ofício e vocação, é tudo com o que a gente sonha, ou seja, um desafio ainda maior. Isso. Adelaide. Mário, antes de mais, quando fui convidada para vir fazer alguma pergunta para você, li o livro integralmente, de capa a capa. Nem sei se tem perguntas, senão em primeira plana, agradecer a você, ao seu trabalho. A atitude é corajosa, é necessária e eu sou professora, historiadora, mas sou, antes que tudo, louca por livros. Eu sou leitora compulsiva por escolha. Penso que aqui é a decisão de um jornalista que, numa hora do caminho, vê que a redação, que o próprio trabalho é um trabalho muito limitado para os voos que a imaginação pode oferecer. E o livro, ele não é apenas uma biografia, ele não é uma reportagem. Está longe de ser apenas uma reportagem. Mas não é pouca coisa ser reportagem. Veja, não, mas é um livro onde o jornalista e historiador Mário Magalhães dedica mais de 5 anos em tempo integral a compulsar para mais de 15 mil páginas de documentos. Mais de 70 mil. Mais de 70 mil documentos em arquivos do Brasil e do exterior, arquivos públicos e arquivos privados, não é? Leu para mais de 5 centenas de livros, ele aqui diz, 600 livros. Então, é uma biografia, é um grande relato, mas a um só tempo, em simultâneo, estamos diante de um livro de história do Brasil. De história do Brasil em quadras de difícil explicação histórica, porque temos aqui todas as condições de verificar a grandeza da pesquisa e as notações que o autor faz ao longo da obra. É um jornalista e historiador oferecendo ao público as credenciais da sua pesquisa, da sua investigação. Então, antes de mais, concordar com o fato. A historiografia, ela, por largo tempo, escolheu os que já estavam escolhidos institucionalmente, como biografados e como personagens estabelecidos de uma história política no Brasil. Marighella é um desconhecido, largamente desconhecido. Marighella é um negro não reconhecido por várias razões. A mais forte delas, o fato de ser comunista, o fato de ter dedicado toda a sua vida à luta anticapitalista. Então, antes de fazer uma perguntinha, eu queria dar de presente ao Mário, em nome aqui do nosso encontro na coletiva, Obrigado. A divulgação marxista da década de 40, com o discurso do então deputado Carlos Marighella, abordando os temas do divórcio, do casamento. Mário, você poderia dizer para nós que momentos da pesquisa documental foram mais instigantes para a escrita desse belíssimo livro? Bom, muito obrigado, Adelaide. E eu seria muito injusto se em 70 mil páginas de documentos eu destacasse um ou outro mais importante, mas eu posso dizer, chamo a atenção para o fato de que antes mesmo do Marighella nascer, em 1911, eu fui buscar documentos que contassem a história da família dele. Então, por exemplo, sempre se disse que o pai do Marighella, um mecânico italiano, chegou adulto à Bahia. Bom, para um repórter
a questão que você coloca afinal, quando ele chegou exatamente? Bom, eu fui lá e na Capitania dos Portos tem o registro. E para quem gosta de coincidência, o pai do Marighella, Augusto Marighella, desembarcou na Bahia, em Salvador, em 1907, num dia 4 de novembro. O primeiro filho dele, Carlos Marighella, viria a ser morto em 1969, num outro dia 4 de novembro. E a documentação, ela é tão farta. Você acaba de me presentear com uma publicação de 46, que tem o discurso do deputado Marighella, no caso do constituinte Marighella, sobre a separação entre a igreja e o Estado. Eu li todas as intervenções do Marighella como deputado e como constituinte. E o estilo dele qual era? A constituinte era um ambiente bacharelesco e de beletrismo, no qual havia um dos principais constituintes, um padre pernambucano, que sob a bata usava um revólver em cada perna. Ele começava todos os discursos com o bordão "em noite chuvosa e lúgubre". Muito bem, Marighella foi defender o direito ao divórcio, que não existia e que ele não assistiria, não estaria vivo para ver o divórcio como instituído no Brasil. Muito bem, não havia uma mulher constituinte, nenhuma. Todos os constituintes eram homens. E as bancadas muito conservadoras, com a força da Igreja Católica, claro que a defesa do direito ao divórcio, feita pelo Marighella, não prosperou. Aí, derrotado, ele fez só uma declaração para os seus companheiros constituintes: olha, tudo bem, vocês derrotaram aqui o direito ao divórcio, mas não tem problema não, as mulheres já resolveram isso há muito tempo, enfeitando de chifres essas lindas testas de vocês. Alguém tinha que pegar em armas contra ele, né? Depois, Nós vamos fazer agora um rápido intervalo. Voltamos daqui a pouco com mais um bloco do Coletivo. Até já. Estamos de volta com o Coletivo, hoje entrevistando o jornalista Mário Magalhães. Aliás, jornalista e escritor, né? Preciso acrescentar a partir de agora. Ayrton. Mário, parabéns pela obra, né? Sempre importante pesquisar, escrever sobre história, sobre o regime militar mais ainda. Em especial pelo Marighella, que é uma figura bem emblemática, né? Tido por alguns como herói, outros como terrorista. O Marighella, ele talvez represente bem os sonhos de uma época, né? Uma geração de revolucionários que imaginavam mudar o mundo. Mas o Marighella era um homem de partido, né? Uma coisa que muitas vezes se esquece do Marighella como membro do Partido Comunista do Brasil, o PCB. Então, depois o Marighella deixa o PCB para fundar um grupo armado, né? Então, como é que você vê na tua pesquisa essa relação? Como é que um militante comunista que cria no socialismo, né, que foi acostumado a acatar sempre o centralismo do Partido Comunista, de repente rompe com esse partido e vai para uma aventura ou para um projeto armado revolucionário? José Ayrton, bom, obrigado. E hoje se sabe que o Marighella militou por 33 anos no Partido Comunista. Como se sabe? Eu fui descobrir em Moscou uma autobiografia manuscrita que ele redigiu na União Soviética em 1954, contando exatamente quando, como ele entrou para o PCB em 1934 na Bahia. Portanto, Marighella ficou 33 anos no Partido Comunista e, ao romper com o partido, Marighella morreu comunista e se proclamando comunista até o fim. Mas, ao romper com o partido, ele rompeu com vários dogmas ou princípios clássicos a partidos afins, como rompeu com o leninismo ao abrir mão de construir um partido. De certa forma, rompeu com o marxismo por não considerar mais a ação da classe operária fundamental para um projeto revolucionário, embora, como o livro conte, são fatos perdidos na história, a maior greve operária de 1968, em Contagem, em Minas Gerais, foi dirigida por militantes marighellistas, de uma organização chamada Corrente Revolucionária de Minas Gerais, que depois viria a se incorporar à Ação Libertadora Nacional do Marighella. O que eu acho é o seguinte: depois de 33 anos de muitos conflitos dentro do Partido Comunista, o Marighella cansou e a maneira como ele resolveu
essa ruptura na cabeça dele foi a seguinte: a organização partidária, ele acreditava nisso, era um empecilho à ação das bases. A estrutura rígida servia para chefes barrarem os militantes da base de agirem. Então, ele adota o lema "a ação faz a vanguarda" e constrói uma organização horizontal, sem chefias intermediárias, em que cada um poderia fazer o que bem entendesse. Ou seja, Marighella dizia: ninguém precisa pedir autorização para fazer um ato revolucionário. Isso resulta, de fato, em muitas ações produzidas a partir da base da organização, mas também tem episódios como a mais importante ação armada contra a ditadura militar e o governo americano no Brasil foi o sequestro do embaixador americano. O Marighella não é que ele não deu autorização, ele não foi consultado. O Marighella soube do sequestro num casebre no subúrbio carioca de Todos os Santos pelo rádio. Então havia essa situação. Agora eu queria chamar a atenção para o fato de que o período da ditadura militar, ou seja, do golpe de Estado de 64 até o assassinato do Marighella em 69, esse período ele ocupa 40% do livro, mais ou menos. Marighella foi preso a primeira vez em 1932, ele nasceu em 11. Marighella ficou famoso na Bahia em 1929, não por causa de política, mas por responder em versos a uma prova de física do velho ginásio da Bahia. Essa prova é conhecida e eu a publico na íntegra no livro. O que eu descobri sobre descobertas documentais foi a correção do professor, porque existe a mitologia anti-Marighella e também existe a mitologia pró-Marighella. Na mitologia pró-Marighella, sempre se disse que o professor deu nota 10 para a prova, que de fato é de uma criatividade brilhante. Só que o professor, impressionado com um aluno tão criativo, o que eu descobri foi a correção da prova. Em versos rimados também, o professor exalta as respostas do Marighella na forma, mas diz que, infelizmente, no conteúdo está tudo errado. Embora ele fosse muito bom aluno, eu descubro a nota do fim do semestre, ele passou com folgas, né? Mas, quer dizer, 60% do livro é a vida do Marighella até o golpe de 64. Mário, aproveitando que o Tarcísio Aquino, também um internauta, perguntou, ele disse que essa foi a parte que ele achou mais interessante do livro, foi essa daí das provas. Ele pergunta como é que você conseguiu coletar esses dados sobre as primeiras poesias escritas nas provas do colégio. Como é que você teve acesso a esse material? Da prova, Marighella respondeu 2 provas em versos, uma de física no ginásio da Bahia, equivaleria ao ensino médio hoje, e outra de química, já na faculdade de engenharia. A prova de química, ela se mantém, uma cópia dela, facsimilar, na faculdade de engenharia da Universidade Federal da Bahia, está lá. A prova de física de 29, o original se perdeu, mas o Marighella guardou, ele anotou o que tinha sido a prova e depois ele publicou isso em livro no ano de 1959. E a partir daí, você pode saber exatamente como ele respondeu. E a repercussão, os anos passaram e a memória da prova ficou na Bahia, que um dos meus entrevistados, adversário do Marighella, adversário ideológico, o hoje falecido senador e governador Antônio Carlos Magalhães, que mais jovem, bem mais jovem que o Marighella, que viria estudar no ginásio da Bahia, me contou que quando ele ganhou a primeira eleição da vida dele para o Grêmio do ginásio da Bahia em 1944, o Marighella estava preso, né, durante o Estado Novo, a ditadura do Estado Novo. O ACM disse, olha, o pessoal continuava falando, a gente aprendia a decorar a prova, e essa prova, quando o Marighella é libertado em 1945 e se candidata vitoriosamente a deputado constituinte, o principal panfleto do Marighella não eram panfletos falando das mazelas sociais e da defesa da democracia. Era a cópia da prova em versos do ginásio da Bahia, que o ajudou a ganhar muito voto. Embora tivesse tudo errado, né? No conteúdo. No conteúdo. Mas a forma era brilhante. Mário, por favor. Mário, seu xará. Queria também lhe parabenizar pelo livro. Obrigado, xará. Acho que nós estamos vivendo no Brasil uma situação muito diferente também de um processo que nós saímos de uma ditadura e entramos também num processo democrático, que foi o fim da ditadura do Estado Novo, em que quase você não vê produção de memória, né?
ali. Então, muito pouco. E agora não, agora é uma profusão de memória impressionante, né? Acho que isso mostra que há uma mudança em curso no Brasil, né, muito grande. E eu queria fazer a seguinte pergunta. Naturalmente você não esgotou o assunto, Marighella. Ninguém nunca consegue esgotar, né? Mas a minha pergunta é assim, você se deparou com algum assunto que você não pôde ir adiante, aprofundar, não encontrou documentação? Que assuntos são esses? E particularmente sobre um episódio que eu tenho conhecimento através de... Na época que eu militava contra a ditadura, na luta armada, meu grupo era outro, não era o ALN, era o PCBR, mas isso circulava em todas as organizações, de que o ministro Albuquerque Lima, se não me engano, do governo Corte Silva, ministro do Interior, teria procurado um contato com Marighella para propor a ele que houvesse um recuo da luta armada, porque a luta armada estava sendo utilizada dentro dos setores do regime para justificar o aprofundamento da ditadura. Você tem conhecimento disso? O que você sabe sobre esse assunto? O livro trata exaustivamente e com informações inéditas sobre o que teria sido a relação do Carlos Marighella com esse general Albuquerque Lima, da linha dura do governo Costa e Silva, porém um general nacionalista, que tinha com a esquerda muitas bandeiras comuns. Então, por exemplo, o Marighella disse para um companheiro dele de organização que estava saindo para se encontrar com o general Albuquerque Lima. Tanto que houve um problema, o Marighella queria ir de terno, porque era um encontro com um general, já então um ex-ministro, só que o Marighella estava um tanto gordinho, e a calça desse companheiro não fechou no Marighella, ele teve que ir com o cinto escondendo que a calça não fechava, e também com o blazer um pouco aquém do que deveria ser, porque esse companheiro, Antônio Flávio Médici de Camargo, era menor do que o Marighella, que era um sujeito muito alto. Então, essa história, o primeiro relato que houve sobre esse episódio foi do Antônio Flávio depois da ditadura. O que eu descobri mais? Eu vi uma carta do Glauber Rocha, membro da Ação Libertadora Nacional, maior cineasta brasileiro de todos os tempos, no início dos anos 70, tratando de uma conversa do que o Marighella teria tido com o general Albuquerque Lima, justamente em torno de temas nacionalistas. E descobri uma carta de um frade dominicano, Oswaldo Rezende Júnior, membro da ALN, para o sucessor do Marighella no comando da organização, Joaquim Câmara Ferreira, contando que o pessoal do Albuquerque estava procurando os militantes da ALN radicados na França em busca de uma reunião. E, além disso, eu conto também, porque o impressionante disso é que seria um encontro do principal dirigente da luta armada nas cidades, o Marighella, com um prócer da linha dura do regime militar. E o que o Marighella contou para o Antônio Flávio foi o seguinte: o Albuquerque não estava propondo o recuo da luta armada, o Albuquerque ofereceu armas para a ALN destruir em solo uma esquadrilha da Força Aérea. E o Marighella não aceitou, comentou com o Antônio Flávio, ele está superestimando as nossas forças, e outros companheiros do Marighella consideraram que o general buscava era um mega atentado guerrilheiro para justificar mais um golpe dentro do golpe. Foi isso que aconteceu e como se pode ler no livro. Em relação à memória, Mário... Houve um encontro, então? Eu não bato o martelo, eu conto todos esses indícios e para que cada um conclua o que quiser. Eu acredito que tenha havido, sim, um encontro nesses termos que o Marighella narrou para companheiros. Agora, é curioso, porque, Mário, você é um dos principais militantes no país, quer dizer, que busca a verdade histórica, busca a justiça, e a gente vê quando há certas confluências históricas. Por exemplo, não há uma cena de tortura no livro em que eu não remeta a uma fonte, pelo menos uma fonte. No caso das 3 semanas em que o Marighella foi torturado, em 1936,
há muitas fontes, mas a principal foi um depoimento que ele, como deputado federal, deu para a CPI, que investigou os crimes do Estado Novo. Ou seja, quando a gente ouve depoimentos sobre violações de direitos humanos na Comissão de Anistia do Ministério da Justiça, na Comissão Nacional da Verdade, nas comissões estaduais que estão sendo constituídas, eu sempre me lembro da importância que foi uma CPI como essa, que investigou os crimes do Estado Novo, para a gente poder contar hoje o que fizeram com um jovem estudante de engenharia que por 3 semanas seguidas conheceu um inferno. Mário, uma pergunta que o Marighella, na verdade, guerrilheiro, iniciou lá a LN, né, de luta armada, mas ele próprio nunca atirou em ninguém, atirou? Não. O Marighella, ele, como guerrilheiro, nunca deu um tiro, a não ser em treinamento, e como eu conto no livro, o testemunho dos companheiros dele é de que o Marighella era ruim de tiro. Mas o Marighella, ele teve uma característica marcante, que o difere de muitos dirigentes anteriores da esquerda brasileira. O Marighella não mandava os seus comandados se arriscarem no front enquanto ele ficava protegido atrás de escudos. O Marighella ia para um banco, tem que levantar dinheiro para a luta armada, ele ia para o banco armado. O Marighella, quando foi assassinado, ele poderia estar no exterior, ao lado de líderes oposicionistas, do quilate de João Goulart, Leonel Brizola, Miguel Arraes, mas aí ele não seria Carlos Marighella. Ele estava no olho do furacão. E é curioso, né? O Marighella nunca deu um tiro, porque não aconteceu de ter que atirar. Ele estava disposto a atirar. Mas, embora ele tenha sido, até o fim, quer dizer, um revolucionário, o Marighella não vivia só para a política. Você vê Tardan, em 66, já com várias condenações, ordens de prisão contra ele, caçado pela ditadura, o Marighella compõe uma série de versos e ele imprime um livro e o distribui clandestinamente. E a gente imagina esse livro, na maioria, quer dizer, o tom deveria ser de poemas críticos à ditadura militar, ao regime dos generais, mas não. O tom marcante desse livro é de poemas eróticos. Quer dizer, o Marighella não era só o político. E isso eu trato de contar no livro, né? O Marighella era um cara muito engraçado e um homem que amou muito. Adelaide, desculpa, eu tenho que chamar um intervalo aqui. Na volta, eu prometo que você volta fazendo a pergunta. Mas agora temos que fazer mais um rápido intervalo. Voltamos daqui a pouquinho. Até já. Estamos de volta, hoje entrevistando o jornalista e escritor Mário Magalhães. Quem faz a pergunta agora, Adelaide, como prometido. Mário, o livro, em seus muitos tópicos, como disse já, é um livro muito bonito, um livro muito forte. Tão forte, eu posso, não sei se você gostaria da comparação, mas em termos de leitura, o livro teve em mim o impacto quando li o livro sobre Feltrinelli. É um livro excelente, eu não sei como repercutiu em você. Penso que aquele tópico acerca da escrita do mini manual do guerrilheiro é assim um ponto alto do livro em termos de composição do personagem Carlos Marighella como um homem que, portanto, incendeia o mundo. Acho que é ali que está o título do livro, ou uma das sínteses desse homem de muitas faces tão humanas. Em torno dessa questão que o Marcos Tardan levanta, e você diz, Marighella não mandou, não atirou, bom, mas ele faz um mini manual para a guerrilha. Eu perguntaria a você, essa repercussão internacional dessa escrita, uma nova e densa e condensada escrita de Marighella, o que Marighella leu?
Quais foram as suas leituras? E se você puder dizer um pouquinho para os nossos telespectadores, arriscam alguns que em Marighella encontramos, por exemplo, uma certa chave de leitura anarquista. Pode ser? Pode ser. O Marighella guerrilheiro, ele rompeu com o leninismo, a ideia de que o partido vai conduzir a revolução. O Partido Comunista já era conhecido como um partidão, né? E um dirigente de um outro partido que estava sendo formado o chamou para integrar esse partido. Marighella respondeu, né? Não sair de um partidão para entrar num partidinho, né? Ele era muito amigo desse camarada, mas ele não perderia a piada, né? E ao romper com a ideia de partido, é claro que o Marighella flertou, pelo menos, com o anarquismo ou o chamado anarcomilitarismo, como hoje antigos companheiros dele de ALN ou do PCBR, como o professor Jacó Gorender, consideram. Mas é curioso o mini manual do guerrilheiro urbano, que até hoje academias, academia universidade no mundo inteiro, academias militares, da China aos Estados Unidos, estudam as influências do Marighella no mini manual do guerrilheiro urbano. Então, há quem identifique influência maior do chinês Sun Tzu, ou do general Clausewitz, ou do vietnamita Giap, ou do Ernesto Che Guevara. E o que eu conto no livro é que o mini manual do guerrilheiro urbano é uma pequena coleção de dicas da experiência do grupo armado da ALN em São Paulo, do grupo tático armado, grupo de fogo da organização, até junho de 69. O Marighella diz o que deu certo e o que deu errado, tudo tem a ver com a história daquele grupo de fogo. Então, a gente lê coisas do tipo assim, depois de desarmar um policial, tirar uma arma, não deixe de revistá-lo, que ele pode ter outra arma. Aí eu penso, meu filho de 5 anos brincando de mocinho bandido sabe disso, mas aconteceu um episódio em que retiraram a metralhadora de um policial, não revistaram, foram embora os guerrilheiros e pelas costas o policial tinha um revólver 38, varou o guerrilheiro. E o mini manual tem a seguinte dica: não leve crianças para ações armadas. Aí você pensa, o Marighella está de brincadeira, né? Como não? Isso aí é uma obviedade, isso é dispensável. E houve uma guerrilheira da RLN que levou o filho pequeno para uma ação. E deu tudo errado. E ela teve que levar um guerrilheiro sangrando à beira da morte, fugir com esse guerrilheiro. Era o carro de cobertura. E, o Marighella no mini manual, ele diz, não leve crianças para ações armadas. Então, o mini manual é um conjunto de dicas baseadas na experiência da ALN em São Paulo. Ou seja, não tem Clausewitz, não tem Che Guevara, até porque Che Guevara foi um guerrilheiro do campo rural, e o mini manual trata somente da guerrilha nas cidades. Mário, parabenizar também o livro, é muito interessante. Obrigado. E a gente tem visto algumas iniciativas da juventude aqui no Brasil, de fazer escolachos, né, fazer atividades, ações de memória em torno da ditadura militar, né, para reivindicar esse direito à memória, justiça e verdade, né, grupos em todo o Brasil, levando para o lado da juventude, coletivo político Quem, a gente aqui em Fortaleza, Parentes Políticos. Mas eu tenho visto na juventude que a figura do Marighella ainda é um pouco apagada, né, assim, é um desconhecida. E você falou justamente desse apagamento da figura do Marighella também. Aí eu te pergunto, a que você acha que se deve a esse apagar da imagem do Marighella? Por que esse interesse de até hoje, né, setores da juventude, boa parte da juventude, não saber quem foi Carlos Marighella? Alexandre, não é só a juventude. No ano de 2012, Carlos Marighella continua sendo muito mais conhecido no exterior do que no Brasil. E esse não é um ano qualquer. Começou com um belo documentário da Isa Ferraz, sobrinha dele, sobre o tio. Passou pelo clipe com os Racionais, clipe dirigido pelo Daniel Greenspoon, sobrinho neto do Marighella, com mais de 3 milhões de exibições no YouTube. Eu estou lançando a biografia agora, depois de 9 anos de trabalho. Nos próximos dias, o Caetano Veloso está lançando a música Um Comunista, em homenagem ao conterrâneo dele da Bahia, Carlos Marighella. E mesmo assim, a gente está começando a aprender quem é o Marighella. Isso indica que o entulho autoritário da ditadura
é muito mais poderoso do que a gente possa imaginar. Como explicar que um brasileiro, excluindo desportistas e artistas, é impossível fazer uma lista dos 5 brasileiros de maior projeção no exterior no século XX sem incluir o Marighella. Só que o Marighella não está nos manuais escolares, nos livros de história. Seria como, é um crime de desonestidade intelectual, porque seria como retirar dos livros de história um personagem, um gigante da história do Brasil, como Carlos Lacerda, talvez o mais estridente anticomunista do país, apagá-lo dos livros de história. E no caso da comparação do Marighella com o Lacerda, há uma diferença. O Lacerda sempre foi um ilustre desconhecido mundo afora. O Marighella, até hoje, ele é um nome de enorme projeção. Então, enquanto o Marighella continuar fora dos livros escolares, ele vai continuar sendo um brasileiro maldito. Para não ir muito longe, faz poucos dias, um jornalista veio conversar comigo sobre o livro e perguntou o seguinte: só para saber, o Marighella era do tempo da ditadura? Porque você vê um jornalista, né, a pessoa mais bem informada. Então, o que existe hoje, eu acho que o Brasil começa a querer conhecer melhor a própria história do Brasil. E aí você pode gostar e você pode não gostar do Marighella, mas você não pode omitir da história como seria omitir um Carlos Lacerda. Carlos Lacerda foi um gigante da história do Brasil. O Marighella foi outro gigante de estatura pelo menos igual à do antigo camarada dele, Lacerda. Ok, desculpa, Adelaide, tenho que te interromper de novo para chamar mais um rápido intervalo. Voltamos daqui a pouquinho com o último bloco deste coletivo. Até já. Estamos de volta e quem faz a pergunta agora é o Mário Albuquerque. Por favor, Mário. Mário, o que se apurou no seu livro da presença de Marighella no Nordeste e particularmente aqui no Ceará? Mário, assim que houve o golpe, Marighella veio para o Ceará já começando a articular o projeto dele de luta armada. Em 64, Marighella já tinha o projeto guerrilheiro. Em nenhum estado do Nordeste, a Ação Libertadora Nacional teve a força que veio a ter no Ceará, a partir de militantes egressos do Partido Comunista e outros. Marighella mandou muitos militantes para o Nordeste, como Ronaldo Dutra Machado, que passou aqui pelo Ceará, e outros. O Frei Oswaldo Rezende fazia viagens frequentes para o Nordeste, até pelo litoral, até o Recife. Então o livro conta muito dessa presença da ELN no Nordeste, iniciativas do Marighella, por exemplo. O Marighella, o grande projeto dele, o mini manual do guerrilheiro urbano, é um paradoxo. O Marighella é conhecido por ele, mas ele representa o fracasso do projeto marighellista de ir para o campo. Marighella sempre disse, se a guerrilha ficar na cidade, vai ser derrotada. Então, havia projetos da ELN de formar triângulos, colunas móveis que operassem num triângulo entre uma cidade cearense, uma cidade do Piauí, cidade pernambucana. Havia triângulos montados entre a Bahia e Minas Gerais. E em Pernambuco, Pernambuco descendo até a Bahia, havia outros projetos e muitos militantes foram deslocados para essas áreas rurais. O que, quer dizer, foi possível apurar, depois de 256 entrevistas e uma quantidade monumental de documentos, está contado no livro. Olha, Mário, dentre as várias fontes de grande importância para o livro, acho que é bom destacar para os telespectadores a presença também de uma rica iconografia. São muitas as fotografias, as imagens que estão no livro, não é? Isso é de destaque. Eu queria insistir numa coisinha.
Carlos Marighella é fruto de um tempo histórico absolutamente paradoxal. Ele é clandestino por 10 anos num tempo de democracia. Um homem que se viu obrigado a escrever muito pouco, a deixar poucas pegadas da sua própria existência. Eu ainda insisto, que poesia leu Marighella? Que livros o poeta e o humanista Marighella pode ter lido para influenciar a sua formação? Como eu conto no livro, os 2 poetas marcantes na formação do Marighella foram Castro Alves e Gregório de Matos, como bom baiano, e ele fazia paródias de poemas dos 2, e o poema que leva o interventor da Bahia, o cearense Juracy Magalhães, a odiar o Marighella, é um poema que ele faz quando é preso em 1932 na Bahia pela polícia do Juracy. Ele faz uma paródia de um poema do Castro Alves, muito dura, muito dura com o Juracy. O poema está no livro, mas foram essas as influências fundamentais. Ayrton, por favor. Mário, é muito grande a importância da Revolução Cubana para a esquerda armada da América Latina. Como é que você vê no livro a relação Marighella-Cuba? Ela é esquadrinhada de modo inédito, de uma carta enviada pelo Marighella para o Fidel Castro, em dezembro de 66, celebrando um acordo para o treinamento de guerrilheiros brasileiros, até a viagem do Marighella para uma conferência de revolucionários latino-americanos em julho, agosto de 67 em Cuba. Eu conto, por exemplo, que Marighella não foi sozinho, ele foi acompanhado de uma mãe de santo, a mãe de santo, uma ex-cunhada dele, que o tinha introduzido no candomblé, quando Marighella se descobriu um filho de Oxóssi. Oxóssi é orixá da mata, da floresta, de mira tão certeira que só precisa de uma flecha. E, bom, o Oxóssi, portanto, das matas e das florestas. E o que o Marighella queria era ser um guerrilheiro rural. A relação dele com os cubanos, ela vai degringolando, e ao ser morto, o Marighella estava em rota de colisão com o governo cubano por uma série de divergências que são detalhadas no livro. Mário, você, quando eu fiz a pergunta sobre a questão de retorno financeiro, até inclusive, você disse que foi uma das maiores borradas, que você jamais iria se recuperar, acho que foi isso que você disse, né? Exatamente. Mas, por outro lado, a gente está vendo aí, eu disse também na apresentação do livro, que o livro está vendendo muito, não é isso? Ele está indo acima das expectativas, dá para dizer isso, não? Olha, o livro está sendo lançado nesse mês de novembro, é um livro que pesa 1,1 kg, pesado na balança dos Correios. O padrão das edições no Brasil é de 2 a 3 mil exemplares, né? A primeira tiragem do Marighella teve 12 mil exemplares, não deu para saída, foram impressos às pressas mais 5 mil, e agora, sexta-feira passada, foi para a gráfica o pedido de mais 5 mil, que já estão nas lojas. Então, o que para o mercado brasileiro são números significativos. Assim, sim, faz com que o livro já esteja à frente de livros bem menores e mais baratos de autores consagrados. Pois é, então, a pergunta que eu faço é a seguinte: você, apesar de talvez não ter sido, num primeiro momento, muito uma experiência gratificante sobre outros aspectos que não a satisfação pessoal e profissional, etc., e disposição, você está planejando escrever outras biografias? Você gostou muito da experiência? Você foi até chamada aqui, uma historiadora te chamou de historiador hoje, eu não sei nem se isso até que ponto é surpreendente para você ou não. Você está sendo reconhecido, se é que está mesmo, pelos historiadores, como um historiador. Enfim, tem projetos de outras biografias? Vai retornar para o jornalismo diário? Qual é o teu projeto? Primeiro, eu preciso desencarnar do Marighella e depois eu vou pensar. Com relação a esse tradicional conflito entre jornalistas e historiadores ao contar a vida de pessoas, o que eu acho é que o livro que eu escrevi, ele combina influências tanto do jornalismo como da historiografia. Então, por exemplo, ao fim do livro, sem prejudicar a fluência do texto que eu busquei contar de uma forma cativante, uma vida cativante, o livro tem 2.580 notas sobre fontes. Ou seja, eu acho que é um direito do leitor saber de onde que eu tirei informação X ou Y. Mas você não respondeu. Vai estar pensando, você falou que precisar desencarnar ainda do Marighella, mas está pensando ainda um novo personagem? Tem alguém em mente ou não?
É muito difícil saber hoje, Tardan, porque, com toda sinceridade, depois desses 9 anos, a impressão que eu tenho é que não há personagem com vida tão espetacular como a do Carlos Marighella. Mário, última pergunta aqui do programa, antes de dar umas palavras finais. A pergunta é o seguinte, Mário. Você, naturalmente, com o lançamento desse livro, você vai colhendo também novos elementos. Né? Pessoas que falam, dão informações, ouve isso, ouve aquilo e tal. Por exemplo, ontem na exposição, Marighella, a gente localizou lá um cearense na bancada constituinte de 47, né? Batista Neto, que foi eleito pelo Rio de Janeiro, mas é cearense de nascimento. Isso pode sugerir a você uma reedição ampliada desse livro? Mais outras 500 páginas aqui? Não, a história que tinha para contar, a história essencial, Mário, está lá. E o que eu acho é que as informações que possam surgir novas, elas podem merecer novos tratamentos, mas a história fundamental, ela está lá. Não tem. Foi assim que Marighella viveu, foi assim que ele não morreu, porque a maneira como a gente conjuga o verbo implica a interpretação histórica. O livro conta como Marighella viveu e como ele foi morto, não como ele morreu. Muito. Alexandre, 10 segundos, vamos lá. Mário, rapidamente. Hoje, um dos grandes entulhos da ditadura militar é a criminalização da pobreza, né, e a questão da tortura na juventude. Né? O Racionais MCs faz o clipe do Marighella, que faz essa ponte entre o passado e o presente hoje. Se o Marighella estivesse vivo, qual tipo de resistência você acha que o Marighella faria? Eu não sei, mas eu acho que o Marighella, como ele estaria lutando por justiça. Enquanto os responsáveis por crimes de violações dos direitos humanos durante a ditadura militar não forem punidos, novas gerações de brasileiros, principalmente dos brasileiros mais pobres, vão continuar sofrendo nas masmorras das delegacias, sem que haja protestos como havia quando filhos de famílias mais abastadas que iam para o pau de arara. Mário, muito obrigado. Estamos chegando ao fim do programa. Infelizmente, falei que passava rápido. Queria te dar aqui 30 segundos aí para uma avaliação final, um comentário, recitar uma poesia de Carlos Marighella, enfim, fica à vontade. Não, Tardão, agradeço a vocês, eu tenho um convite para as pessoas lerem sobre o Marighella. Eu reafirmo, esse livro não é uma hagiografia, não é a promoção do personagem principal, nem é um libelo contra ele. É uma vida, de fato, uma vida fascinante, de um homem que viveu intensamente, lutou intensamente, amou demais e como eu repito, é impossível ficar indiferente a uma saga dessa natureza. Muito obrigado. Ok, estamos encerrando mais um Coletivo. Eu quero agradecer ao jornalista e escritor Mário Magalhães, muito obrigado pela presença. Agradeço também aos entrevistadores que participaram do programa de hoje, a todos os 4, muito obrigado pela participação. E agradeço especialmente a você que nos acompanhou até agora. O povo, você presente. Até o próximo Coletivo, uma boa semana a todos.